existe um homem ajoelhado numa garagem, agora mesmo. As mãos dele estão cortadas. O chão está coberto de ferrugem em pó. O cheiro químico daquele removedor caro já tomou o ar inteiro. E mesmo depois de horas esfregando metal enferrujado até sentir as costas queimarem, a ferrugem continua ali, vermelha, viva, comendo o metal lentamente, como se estivesse vencendo uma guerra silenciosa que ninguém percebeu ainda. O mais perturbador não é a ferrugem, é descobrir que quase todo mundo foi ensinado a combatê-la da forma errada. Porque enquanto milhões gastam dinheiro em produtos caros, lixas agressivas e promessas vazias, existe um líquido simples, barato e quase escondido dentro das lojas que transforma a ferrugem em uma camada preta sólida em poucos minutos. Sem esforço absurdo, sem sangrar as mãos, sem passar o fim de semana inteiro ajoelhado no chão. E quando você entende o que realmente acontece naquela reação química, algo muda na sua cabeça. Você percebe que nunca venderam uma solução verdadeira. Venderam cansaço, venderam repetição, venderam dependência. E talvez a parte mais estranha disso tudo seja descobrir que a resposta sempre esteve ali. 3 corredores ao lado. O sistema inteiro funciona porque você acredita que ferrugem precisa de sofrimento. Essa é a mentira central. Repara no ritual que todo mundo repete. Primeiro, vem a escova de aço. Depois, a lixa grossa. Depois, o barulho da lixadeira. Depois, horas tentando arrancar uma camada vermelha que parece nascer de novo enquanto você remove. E no final disso tudo, aparece alguém dizendo que o produto funcionou. Mas ninguém percebe uma coisa desconfortável. Se você precisou fazer 90% do trabalho na força bruta, então o produto nunca resolveu o problema. Só chegou no final para parecer importante. É exatamente por isso que tantos removedores falham meses depois. A ferrugem não vive apenas na superfície. Invade os poros microscópicos do metal. Ela entra nas pequenas imperfeições invisíveis que seus olhos nunca enxergam. Você lixa por fora. Ela continua viva por dentro, esperando umidade, esperando sal, esperando chuva, esperando o tempo. E quando ela volta, volta pior. Porque o metal ficou ainda mais vulnerável depois da agressão física. A tinta começa a estufar. Pequenas bolhas aparecem. O vermelho reaparece silenciosamente nas bordas. E você acredita que errou na aplicação, que deveria ter lixado mais, que deveria ter comprado o produto premium, o mais caro, o industrial, o definitivo. Percebe o ciclo? Você nunca vence completamente. Só compra mais tempo, e talvez seja isso que deixa tudo tão inquietante. Porque existem indústrias inteiras lucrando justamente com o fato da ferrugem nunca desaparecer de verdade. Quanto mais ela volta, mais você consome. Mais você acredita que a culpa foi sua. Enquanto isso, a solução real permanece praticamente invisível dentro da própria loja sem marketing agressivo, sem embalagem futurista, sem propaganda emocionante, apenas química pura, crua e assustadoramente eficiente. O mais curioso é onde essa solução fica escondida, cheia de embalagens brilhantes. Não está perto dos produtos premium com promessas exageradas. Na maioria das vezes, ela fica esquecida perto de materiais para concreto, limpeza pesada ou preparação de piso. Um galão simples, barato, quase sem aparência. E dentro dele existe uma substância chamada ácido fosfórico. Esse nome parece técnico demais, até você ver o que ele faz diante dos seus olhos. Porque ele não cobre ferrugem, não disfarça ferrugem, não pinta por cima dela. Ele transforma ferrugem em outra coisa. Isso muda tudo. Quando o ácido toca o óxido de ferro vermelho, acontece uma reação química
precisa violenta, o vermelho. Começa a escurecer lentamente. Pequenas bolhas surgem. O metal parece respirar. E então aquela ferrugem viva começa a virar uma camada preta endurecida, quase como pedra. Não é tinta, não é maquiagem. É uma conversão molecular. O ferro oxidado deixa de existir da forma anterior. Ele vira fosfato férico, uma substância estável, inerte e resistente, quase como se o próprio inimigo fosse transformado em armadura. E talvez a parte mais absurda seja perceber que isso custa menos que uma garrafa de refrigerante. Enquanto pessoas gastam centenas tentando conter corrosão, essa reação química simples resolve o problema pela raiz, sem espetáculo, sem marketing emocional, apenas ciência funcionando silenciosamente. É por isso que tanta gente desconfia quando vê pela primeira vez. Parece truque, parece montagem, porque fomos condicionados a acreditar que soluções reais precisam ser caras, difíceis e dolorosas. Se não exige sofrimento, parece mentira. Só que química não liga para marketing. Ela apenas reage. E quando você vê ferrugem vermelha virar uma camada preta, sólida, diante dos seus olhos pela primeira vez, alguma coisa muda na maneira como você enxerga consumo, indústria e até o próprio conceito de produto milagroso. Existe um detalhe psicológico nisso tudo que quase ninguém percebe. Produtos caros fazem você sentir que está comprando segurança. Embalagens metálicas, letras agressivas, promessas industriais, tudo parece poderoso. Só que muitas dessas marcas dependem exatamente da repetição do problema para continuar existindo. Imagina o impacto econômico se milhões de pessoas resolvessem ferrugem permanentemente, gastando quase nada. Oficinas perderiam serviços recorrentes. Linhas inteiras de removedores deixariam de girar bilhões por ano. O jogo nunca foi sobre eliminar ferrugem completamente. Foi sobre controlar o retorno dela. E isso explica por que tantos produtos mandam você remover toda a ferrugem antes da aplicação. Parece lógico no começo. Mas pensa comigo. Se você já removeu quase tudo manualmente, o produto serviu para quê? Exatamente. A verdade desconfortável é que ferrugem profunda raramente desaparece só com abrasão. Ela infiltra microfissuras invisíveis. Continua ali, silenciosa, adormecida, esperando oxigênio outra vez. É quase como uma doença que some da pele, mas continua viva dentro do corpo. E quando retorna, retorna mais agressiva, mais espalhada, mais cara de resolver. Esse ciclo cria uma dependência invisível. Você começa acreditando que está restaurando metal. Depois percebe que está apenas adiando deterioração e isso desgasta emocionalmente. Principalmente quando o objeto enferrujado tem valor afetivo. Um carro antigo, ferramentas do pai. A motocicleta, parada há anos, um portão herdado da família. Ferrugem não destrói apenas metal. Ela dá a sensação silenciosa de que o tempo venceu você. Talvez seja por isso que ver aquele vermelho virar preto instantaneamente causa tanto impacto emocional. Parece que algo condenado ganhou outra chance, como se o metal estivesse sendo salvo segundos antes do colapso definitivo. E naquele momento específico, não parece apenas química acontecendo. Parece resistência contra desperdício, contra obsolescência, contra a ideia de que tudo precisa ser descartado e substituído continuamente. Mas existe um erro que destrói completamente o resultado dessa técnica, e muita gente comete justamente porque foi condicionada pelos métodos antigos. O impulso natural é pegar uma lixadeira e tentar deixar o metal brilhando antes da aplicação. Só que o ácido fosfórico precisa encontrar ferrugem ativa
para acontecer a conversão química correta. Sevok remove tudo até o aço cru. A reação perde eficiência. Isso confunde muita gente, porque durante anos ensinaram que metal perfeito é metal totalmente limpo antes do tratamento. Aqui funciona diferente. Você só remove o excesso solto, as crostas frágeis, a sujeira superficial. Nada além disso. O objetivo não é destruir o metal no braço, é permitir que o líquido alcance o óxido aderido. E quando ele alcança, o processo parece quase vivo. O vermelho começa a morrer lentamente diante dos seus olhos. Primeiro marrom escuro, depois cinza, depois preto profundo. É estranho assistir aquilo acontecendo pela primeira vez, porque não parece limpeza, parece transformação. O próprio som muda. O metal molhado reage silenciosamente enquanto pequenas bolhas aparecem nas áreas mais contaminadas. Algumas partes absorvem o líquido instantaneamente, como se estivessem famintas pela reação química. Outras demoram mais. Ferrugens antigas exigem paciência. E talvez seja aí que muita gente estrague tudo. Elas aplicam pouco produto, ficam com medo de desperdiçar, não deixam o ácido trabalhar o tempo necessário. A superfície precisa permanecer úmida durante a conversão, principalmente demais. Partes vermelhas continuam ativas e ferrugem parcialmente convertida continua perigosa. O segredo não está na força, está no tempo de reação. Isso muda completamente a lógica do processo. Você não está atacando metal, está conduzindo uma transformação molecular controlada. E quando finalmente enxágua aquela superfície preta endurecida, vem uma sensação estranha de alívio, como se pela primeira vez você estivesse vendo ferrugem perder de verdade. O mais impressionante é que a maioria das pessoas nunca viu ferrugem sendo neutralizada corretamente. Elas só viram ferrugem sendo escondida, pintada, maquiada, coberta por camadas grossas de tinta preta que parecem resolver tudo durante alguns meses, até que pequenas rachaduras surgem, pequenas bolhas aparecem e, então, o vermelho volta por baixo como uma infecção tentando escapar da pele. Isso cria uma sensação silenciosa de impotência, principalmente em lugares úmidos, cidades litorâneas, regiões frias, estradas cheias de sal. Parece impossível vencer corrosão permanentemente. Só que existe uma diferença brutal entre esconder ferrugem e converta-la quimicamente. O fosfato férrico criado pelo ácido não continua corroendo. O metal, ele interrompe a reação eletroquímica. É quase como desligar uma máquina invisível que estava funcionando dentro do aço o tempo inteiro. E quando você entende isso, percebe por que certas restaurações antigas sobrevivem décadas, enquanto outras apodrecem rapidamente. Não era sorte, era a química aplicada corretamente. Muitos restauradores veteranos sabiam disso há muito tempo, mas conhecimento técnico raramente vira marketing popular, porque soluções definitivas não criam consumidores recorrentes. Isso soa conspiratório até você olhar os números. Tratamentos profissionais contra a ferrugem custam centenas ou milhares de reais, dependendo do veículo. Reparos estruturais custam ainda mais. Solda, corte, substituição de peças, pintura completa. Tudo porque a corrosão avançou durante anos sem ser interrompida na origem. Agora compara isso com um líquido barato escondido na seção de construção. Parece absurdo e talvez seja exatamente isso que incomoda tanto. Não o preço baixo, mas a percepção de quanto dinheiro já foi desperdiçado tentando resolver algo que poderia ter sido neutralizado cedo. Existe um momento específico em que essa percepção bate forte. Geralmente acontece quando alguém olha
para uma peça antiga, completamente preta, após o tratamento. E percebe que ela ainda está sólida, ainda resistente, ainda viva. A ferrugem parecia sentença, mas era apenas reação química sem controle. E talvez o mais perigoso nessa descoberta seja perceber quantas outras coisas funcionam da mesma forma. Quantos problemas cotidianos continuam existindo porque soluções simples jamais recebem destaque? Ferrugem é só um exemplo visível, um símbolo, porque quando você observa atentamente, percebe um padrão estranho em vários mercados. Produtos complexos, métodos cansativos, dependência contínua, consumidores exaustos, sempre retornando, sempre comprando novamente. Como se a dificuldade fosse parte necessária da experiência. E isso altera até nossa percepção emocional sobre esforço. A gente começa a desconfiar de qualquer solução fácil, como se simplicidade fosse sinal automático de fraude. Mas química não se importa com orgulho humano, nem com tradição, nem com marketing emocional. Ela apenas obedece reações previsíveis. O ácido encontra óxido. O óxido muda de composição. Fim. Simples assim. Só que existe algo profundamente desconfortável em aceitar isso, porque significa admitir que muito sofrimento poderia ter sido evitado. Quantas horas foram perdidas lixando metal inutilmente? Quantos objetos foram descartados cedo demais? Quantas pessoas acreditaram que determinadas peças estavam condenadas quando ainda poderiam durar anos? Existe uma tristeza silenciosa nisso tudo, especialmente quando você pensa em ferramentas antigas, abandonadas em oficinas escuras. Grades corroídas pela chuva, carros esquecidos, debaixo de capas rasgadas. Coisas que ainda tinham vida útil, mas pareciam derrotadas pelo tempo. E então surge aquele líquido transparente, quase sem aparência, e muda completamente a narrativa. O vermelho desaparece, o preto toma conta. A superfície endurece novamente, parece pequeno olhando de fora, mas emocionalmente é estranho, porque você não sente apenas que salvou metal, você sente que interrompeu um processo inevitável. Inevitável, como se tivesse descoberto uma regra escondida que ninguém explicou direito. E depois disso fica impossível olhar para certos produtos caros da mesma maneira. Porque uma pergunta começa a perseguir você silenciosamente. Se esconderam algo tão simples sobre ferrugem, o que mais continua escondido bem diante dos nossos olhos?